Olá, estamos de volta com mais um programa em tom de conversa. Como você já sabe, com certeza sabe, a transparência é um dos princípios mais importantes nos dias de hoje em todo o Brasil, está no serviço público. É necessário que o serviço público tenha transparência. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem tido muito essa preocupação e o reconhecimento chegou. No final de novembro passado, o tribunal foi extremamente bem avaliado numa reunião da Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Fernando Marcelino, que é coordenador de auditoria operacional do TCE, da Diretoria de Controle Externo. Fernando, muito obrigado por vir conversar com a gente e nos falar sobre esse tema tão importante. Eu creio que você, na função que ocupa e como servidor do tribunal, deve estar muito feliz e orgulhoso, né? França, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Em nome da nossa diretora, Anistela Orlenberg Porto, em nome da nossa coordenadoria também. Eu acho que suas palavras resumiu muito bem, né? É um reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas ao longo dos anos e que foi agraciado, né, no último mês de novembro com essa... Já no final de novembro. Já no final do mês de novembro, com... que pretende-se ser o mês da transparência pública, sim, promovido pela Atricom, que é a entidade que agrega e congrega todos os tribunais de contas do Brasil, com uma medalha de ouro, perfeito, por assim dizer, né, em termos da transparência pública. Isso é, de fato, França, e você falou muito bem, é um reconhecimento pelo trabalho que o Tribunal de Contas vem desenvolvendo. Então, esse ano, a Atricom, em meados do ano, ela desenvolveu um programa nacional de transparência pública, sim, que envolveu todos os tribunais de contas do país e também se pretendendo chegar a todos os municípios brasileiros. Perfeito, né? A partir daí, nós passamos a fazer a fiscalização de portais com esse modelo da Tricom e foi nessa fiscalização que os tribunais de contas também foram avaliados. Isso. E a partir dessa avaliação, o Tribunal de Contas foi muito bem avaliado, do Estado de Sergipe, foi muito bem avaliado, e estamos todos felizes, né, e orgulhosos por esse resultado. Mas também há uma avaliação muito importante e muito interessante das unidades jurisdicionadas. Perfeito. Prefeituras, câmaras, os demais poderes do Estado também, que foram também muito bem avaliados. Agora, veja bem, vocês aqui no TCE já tinham consciência do trabalho que estava sendo realizado. Mas quando vocês chegam lá na hora da solenidade, você que está ali na linha de frente, ao lado da diretora, como é que você se sentiu na hora, hein? A emoção foi muito grande, porque isso é o coroamento de um trabalho, né? São retornos, os resultados daquilo que a gente vem plantando há algum tempo. E a partir dessa emoção, acho que motiva muito mais a nós, a equipe, a presidência do Tribunal de Contas, em nome do Dr. Flávio Conceição, e toda a sua equipe diretiva, por conta das melhorias, inclusive, que têm sido feitas no nosso site, sim, e no nosso portal de transparência, desenvolvido pela nossa diretoria de tecnologia. Mas é isso que você disse agora há pouco. Você está falando do nosso site. Mas para que o tribunal tivesse esse reconhecimento, não foi apenas o nosso site, né? Não. Porque vocês começaram a cobrar dos municípios. Isso. Para você ter uma ideia, esse ano nós fizemos 360 fiscalizações de portais de transparência. É muita coisa. Para uma equipe que é... Quase um por dia. Quase um por dia. Então, estão 360 fiscalizações. Isso se a gente levar todos os dias, não são só os dias úteis. São os dias úteis, então... Então, né? São 210 fiscalizações com a nossa métrica, que nós temos uma métrica própria, o Tribunal de Contas, e aí 150 com a métrica da Tricom. Sim. Então, foram muitas fiscalizações. Agora, como eu fico empolgado e fico às vezes até atropelando. Como é que foi lá na hora da solenidade? A pontuação é por pontos? Como é que... Pontuação. Sim, pontuação. E essa pontuação, ela tem categorias. Sim. Então, categorias que vão da básica, sim, né, até o nível prata, ouro e diamante. A básica é se você está fazendo aquele feijão com arroz no dia a dia. Você está fazendo o seu feijão com arroz, que basicamente é a transparência ativa. Então, quando a gente extrapola a qualidade de um portal de transparência, ele ganha essa certificação. Certo. Que é prata, ouro e diamante. Quer dizer, a gente não saiu daqui... Hoje já saiu daqui sabendo, eu pego uma medalha hoje.
a gente saiu daqui com boas perspectivas. Diante de todo o trabalho desenvolvido. Né? E a gente sempre fala, França, que a gente tem lá essa missão nesse setor, mas é um trabalho de todo o Tribunal de Contas. Sim, com inclusive certeza. Da própria diretoria de comunicação, né? Que tem aberto os canais a de gente divulgação. não pode parar de elogiar o trabalho que o Abacuc vem fazendo. Isso. Então, de todos os diretores, o doutor Edson Brasil, na diretoria administrativa, a doutora Anistela, a nossa diretora no controle externo, o doutor Cristiano também na modernização tecnológica, com o nosso coordenador Miguel, que sempre nos apoia muito nos nossos projetos. Então, é um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto que tem tornado a transparência como princípio, um elemento fundamental, né, da administração pública no Estado de Sergipe. Aí alguém pergunta, sim, mas o que é transparência? Transparência é transparência, mas vamos falar em outras palavras. O que é transparência? Transparência é tornar acessível a informação, o dado que é público. Exato. Ou seja, a receita do município, do Estado, a despesa, a folha de pagamento, as licitações, os contratos, tudo aquilo que precisa ser tornado público. O cidadão precisa saber o que é aquilo que o prefeito está fazendo, que o governador está fazendo, que o presidente da República está fazendo. O cidadão precisa saber. Precisa saber. Ele paga imposto. Ele paga imposto e ele quer ter o resultado disso, ele quer saber. Então, os portais de transparência, desde a Lei de Acesso à Informação, eles têm tido essa importância de tornar pública a informação que antes era um pouco mais fechada, até pela dificuldade, né, que se tinha de ter acesso. Então, hoje a gente tem isso de uma forma mais aberta e há, sim, possibilidades que isso ainda melhore mais, França. Isso. Ainda melhore mais, seja mais amigável, né, do ponto de vista de acesso. Por exemplo, sem a transparência, algumas leis acabavam sendo burladas e as pessoas não percebiam. Porque não tinha acompanhamento. Não tinha acompanhamento. Hoje é possível que um cidadão, em qualquer lugar que ele esteja, ele possa acessar o portal da transparência de determinada prefeitura, de determinada Câmara Municipal, de uma Secretaria de Estado, e possa, a partir daí, conhecer um dado, uma informação sobre esses aspectos que a gente falou. Por exemplo, eu chego assim e digo, eu vou saber o que aconteceu com a prefeitura. Não vou dizer o nome da prefeitura. O cara está fazendo uma rua aqui, o paralelepípedo custa X, mas quero ver quanto a prefeitura pagou. Aí a prefeitura pagou X mais Y. O portal da transparência mostra isso. Está lá porque está na licitação e no contrato. Então, há um acesso aos itens de licitação e contrato e o cidadão pode, sim, acessando a esses itens, ter conhecimento de tudo que está acontecendo. E vamos outra coisa. Bom, o fulano de tal tem um cargo em comissão na prefeitura B. Só que ele está morando no Rio de Janeiro. Antes eu não sabia disso. Com o portal da transparência eu sei. Sim, porque você tem alguns itens que são relativos aos recursos humanos. A folha de pagamento, a estrutura de cargos, ou seja, quais são os cargos, eu sei se ele está recebendo mensalmente. São também, porque tem a folha de pagamento. Mas eu sei que ele mora no Rio, né? E isso, ele pode inclusive manifestar com a denúncia ou entrar com um pedido na própria prefeitura. O Tribunal de Contas também tem seus canais, né? Sim. Através da ouvidoria ou através do seu mecanismo de denúncia. Sim, o cidadão pode lhe conhecer. Fernando, está acontecendo isso e isso, como é que eu faço lá no tribunal? Isso. Ou ele vem aqui, eu queria falar com o Fernando Marcelino. Isso, ele pode sim ter acesso aos canais de comunicação do tribunal e formalizando, inclusive, essa denúncia ou essa consulta, né, pelos canais. Ele não precisa nem vir aqui, na verdade, ele pode fazer pela internet. Né? Pela internet ele pode fazer isso através do nosso site e manifestar, né, o seu caso, sua dúvida, inclusive sua denúncia, né, nesse caso. Quer dizer, quando a gente diz assim, o Tribunal de Contas foi beneficiado, está lá no pódio, subiu lá no pódio. Não é o Tribunal de Contas que está sendo beneficiado, é o cidadão. É o cidadão. É o cidadão que está nos vendo agora, que diz assim, bom, o meu tribunal, porque o tribunal não é meu, não é seu, não é do presidente, é o Tribunal do Povo. Né? O meu tribunal foi... A gente costuma dizer que a transparência é um dos pilares da democracia. Sim. E sendo o pilar da democracia, a gente tem, como Tribunal de Contas, um agente pago pelo povo, que acompanhar a boa qualidade dessa informação que está disposta nos portais da transparência. Então, nós somos pagos pela sociedade, mantidos pelas sociedades, para que a gente possa acompanhar a qualidade dessa informação que é disponível. Certo. Quer dizer, então essa história, o servidor público, esse cara não faz nada, é um servidor público. Isso não existe mais não, né? Não, eu acho que... Você é um servidor do público. Nós somos servidores públicos e servimos a sociedade, servimos ao povo. Você veja que a gente estava comentando que fizemos 360 fiscalizações
com equipe reduzida, mas utilizando de um comprometimento e uma responsabilidade muito grande e de instrumentos de tecnologia. Fernando, eu completo agora no começo do mês de 2023, em janeiro, fevereiro, completo 20 anos de tribunal. E eu conheço de perto isso aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. 90% do servidor do tribunal serve ao público. 90% eu digo sem medo de errar, porque eu não vou dizer 100%, porque... Com certeza, porque são servidores comprometidos, são servidores qualificados, o quadro é muito qualificado, até mesmo pelo trabalho que é feito pelas nossas instituições internas. E a gente tem a capacidade, sim, de contribuir muito com a sociedade sergipana, em qualquer que seja o segmento. Educação, agora, saúde, transparência, prefeito, obras. Veja bem, nessa questão da transparência, aí o cara assim, mas o tribunal deve dar um trabalho danado à prefeitura. Eu sou testemunha de que várias prefeituras aproveitam quando são bem avaliadas pelo tribunal, porque nós somos avaliados pela Tricom. Isso. Os municípios, os gestores são avaliados pelo TCE. Próprio tribunal e agora pela Tricom também. Pela Tricom também. Eu conheço muitos casos e eu vou dar um exemplo, que não é mentira. A Barra dos Coqueiros. Nós temos um colega, ele é advogado agora, mas é jornalista, publicitário, chamado Carlos Montavão. Carlos Montavão mora na Barra e ele é de Simão Dias, mas pegou a Barra como município dele. Aí fica publicando a Barra, parabéns à prefeitura, extremamente bem avaliada. Outros fazem isso também. Sim. Sim, quando se tem um índice de transparência que ele é considerado satisfatório, elevado, você tem um resultado como esse. Claro. Né? Que é um resultado de um reconhecimento de uma instituição como o Tribunal de Contas e acaba sendo da sociedade também. Então, a Barra ajudou o Tribunal de Contas a chegar a esse pódio. Sim, também. Todos os municípios, sim. Na verdade, hoje você tem uma melhoria da qualidade do índice de transparência, que é geral no Estado de Sergipe. Sim. É geral no Estado de Sergipe. Os resultados que devem sair agora, inclusive com a nossa métrica, eles estão caminhando para níveis bem interessantes de transparência. Agora, a gente sabe também que quando vocês chegam em alguns municípios, a coisa não está das melhores. Qual é o procedimento? Quando, por acaso, um município ele não consegue atingir um índice de transparência, como nós somos um tribunal de contas, então é preciso que seja autuado um processo. Sim. Então, um procedimento é iniciado em que o gestor, naturalmente, ele tem o direito de fazer a sua defesa. Sim. Né? Para que a gente possa manter o contraditório e a ampla defesa. E em desfazendo a ampla defesa, eu acho que é o momento, inclusive, ele consegue refazer, consertar, melhorar, perfeito. Aperfeiçoar seu portal. A sanção, que é a multa, que é previsível, e há casos, sim, França, de multas elevadas. Porque o tribunal também é punitivo. Há, sim, casos de multas elevadas, mas ela é o último recurso que o tribunal vai buscar, né, diante de uma persistência de uma situação em que não há disponibilização de informações para o cidadão. Você chega lá e ele diz assim, olha, Fernando, eu errei nisso aqui, na verdade não foi má fé, houve um erro. Você diz assim, então você tem X tempo para recuperar, é por aí? Normalmente, quando a gente publica, e agora em dezembro a gente vai publicar os índices de transparência desse ano, ele tem 10 dias para entrar com pedido de revisão. Sim. Nesses 10 dias, ele pode fazer seu aperfeiçoamento. Uma vez que ele melhorou... Uma vez que ele melhorou, na revisão, é concedido um novo índice de transparência. Quer dizer, você não chega lá simplesmente, você está errado, tome sua multa. Não é bem assim. Depois disso, ele ainda tem a oportunidade, dentro de um processo, um procedimento, de fazer a defesa dele também. Certo. Quer dizer, é por isso que a coisa está funcionando desse jeito. Acredito que sim. É por isso que todos nós que servimos no tribunal, eu acho que o cidadão comum também, o cidadão que não trabalha aqui, tem que estar orgulhoso do seu tribunal. Sim, é uma grande vitória para o Estado de Sergipe, é uma grande vitória para o Estado de Sergipe, e a gente tem observado que a gente tem avançado de uma forma que você pode comparar com outros estados que não têm a mesma performance, que não têm tido a mesma performance. Então, é de fato reconhecido agora pela Tricom, mas é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos. É, de fato, um mecanismo importante na administração pública do Estado de Sergipe. Eu tenho certeza que outros tribunais de contas aí do país devem ter tira. Sergipe chegou lá e nós não chegamos. A gente precisa melhorar, não é verdade isso? Com certeza. E eu acho que isso é um fato de motivação para os outros, inclusive. Então, o sistema Tribunal de Contas, ele hoje tem uma preocupação grande com a transparência. Sergipe sai na frente, Sergipe bem reconhecido com esse trabalho. Inclusive, quando houve avaliação de outros mecanismos do Sistema Tribunal de Contas, como o MMDTC, que é o Marco de Medição de Desempenho do Tribunal de Contas, a gente também teve
na transparência, um índice bem avaliado. É resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo corpo técnico do Tribunal de Contas e pela sua administração também. E é bom lembrar que nós aqui no Tribunal de Contas, nós temos 2 membros do Tribunal de Contas na Tricom, né? Exatamente, que participam, né, ativamente das discussões dessa instituição. É a conselheira Angélica e o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Suzana, conselheira Suzana. Não, conselheira Suzana. Suzana Azevedo enfim, e a participação, né, do todo o corpo quando em eventos dessa natureza. Dessa natureza. Esses 2 membros que nós estamos falando, o conselheiro Rafael Fonseca e a conselheira Suzana, são membros efetivos do Tribunal de Contas, né? Isso. E Sergipe sempre participou. Participam das discussões. E o Estado sempre participou da Tricom, como o doutor Pina sim, e outros, né? Sim. O Sergipe tem um histórico. Tem um histórico junto importante à Tricom, né? Aquilo que foi feito de maneira muito clara. Todos os tribunais acompanharam o julgamento do nosso tribunal. E, como a gente disse agora há pouco, todos os tribunais, os IMAI devem ter ficado com um pouquinho de inveja. Há resultados interessantes pelo Brasil, né? Sergipe é um deles. E há resultados que precisam de melhorias, né? Nós aqui temos um mecanismo, ou teremos um mecanismo também para premiar os municípios que se destacaram? Então, essa semana, por esses dias está sendo divulgado pela Tricom, né? Isso. A gente vai disponibilizar, né? Que eles chamam de radar da transparência pública. E também com isso, o mês de novembro de cada ano, ele está sendo institucionalizado como o mês da transparência pública, né, pela Tricom. Então, é um trabalho que vem se sedimentando e que a gente, para agora, da agora em diante, 2023, a gente prevê algumas melhorias, como, por exemplo, França, a ênfase no tempo real. Certo. Então, da agora em diante, a gente vai ter que, as prefeituras, câmaras, secretarias, disponibilizam a informação de um dia para o outro. Se o empenho foi feito hoje, amanhã ele deve estar no portal da transparência. Então, esse é um critério que, inclusive, foi reforçado pelo decreto federal do CIAFIC a partir de 1º de janeiro. Então, essa é uma medida que já havia do tempo real e agora ela foi enfatizada, ratificada. Rapaz, mais um avanço. Outro avanço também. No último dia 29 de novembro, vocês fizeram uma reunião para automatizar os canais de transportação de serviços. Me explica como é que vai acontecer isso. Isso é um processo, como nós estamos intensificando a fiscalização de portais, a gente viu a necessidade e a nossa diretora Anistela, ela solicitou à diretoria de tecnologia que se promovesse um projeto para que a gente automatizasse as fiscalizações de portais. Ou seja, tirar uma parte que é manual desse processo para agilizar os processos, os procedimentos. Certo. Ou seja, a gente quer ser mais ágil nessa fiscalização, quem sabe fazer vários ciclos de fiscalização durante um ano. Certo. Que é até mais justo para a unidade jurisdicionada também, né? E isso vai nos permitir ter uma agilidade maior nas fiscalizações. O doutor Cristiano Cruz, que é diretor de tecnologia informática, né? Ele também vibrou com essa possibilidade, né? Eu acho que é uma motivação geral, né, dentro do Tribunal de Contas hoje, com esse projeto, até mesmo pelo reconhecimento que a gente teve, né? Agora a gente está mais empolgado ainda, se com essas dificuldades a gente conseguiu esse reconhecimento, imagine agora com um processo mais ágil. O doutor Cristiano falou que me parece que na Paraíba já existe alguma coisa parecida, né? Há conversas preliminares com o TCE Paraíba. Sim. A experiência do evento mostrou que... Você e Miguel devem ir lá em João Pessoa. Sim, nós estamos preparando a equipe para fazer a visita, João Pessoa, né? Há perspectiva também de se verificar um pouco mais a fundo no TCE Pará, e em outras instituições que estejam trabalhando. É uma espécie de robô. Isso. Né? O robô ele vai permitir que a fiscalização seja feita sem a intervenção humana, que vai acontecer sim no final do processo. Então, o analista vai estar sempre acompanhando. Por mais que você tenha um robô, a participação humana sempre é necessária. Sim, o analista vai estar sempre de controle externo, vai estar sempre acompanhando para que no final do processo haja um arremate, né? Haja um arremate. Mas o robô vai ajudar muito no processamento daquela fiscalização. Quer dizer, ganha todo mundo com isso, né? Eu sempre faço questão, Fernando, de dizer o seguinte: não tem essa história, porque o fulano foi punido. Não, gente. Se você quiser ser punido, você vai errar. Se você não quiser, você vai aprender. O tribunal está aqui para isso. Está aqui para isso. Né? Orienta, né? Ele regulamenta. O tribunal tem o poder de regulamentar, de orientar, fiscalizar
e punir quando for necessário. Aconteceu um caso no passado, na época da doutora Isabel, ainda ela era conselheira, tinha um prefeito do interior que era fiscalizado por ela. O prefeito vinha aqui, ela dizia, meu amigo, por favor, isso está errado. Ah, meu amigo, não se preocupe com isso, não. De tanto dizer não se preocupe com isso, não, ele acabou sendo pego, teve que ser multado. Foi uma confusão danada, ele teve que enfrentar. Teimosia. É verdade, é verdade. Então, há que se aperfeiçoar. Né? Há que se aperfeiçoar. Então, eu acho que o momento da gestão pública em Sergipe hoje permite, né, que a gente possa avançar ainda mais, né, no aprimoramento da gestão. A punição do Tribunal de Contas é uma consequência. É uma consequência se a gestão não for boa. Quando eu era garoto, minha professora dizia assim, eu não reprovo ninguém. Você que não estuda, o tribunal não pune ninguém. Você que não quer fazer a coisa certa. Porque a orientação está aqui, as pessoas estão aqui para orientar. E aproveitando até o tema do futebol e da Copa do Mundo, o técnico Tite disse, eu não convoquei alguns jogadores. Eles se convocaram. Então, quando se prima pela gestão, você acaba aparecendo o resultado, né? Da mesma forma, infelizmente, quando tem aqueles que não seguem, né, o regramento, podem ter resultados ruins. Mas a nossa perspectiva é que a gente tenha da agora em diante sempre resultados cada vez mais importantes e relevantes para o estado de Sergipe. Fernando, você é uma pessoa sempre alegre, está sempre sorrindo, mas ultimamente estou vendo você mais feliz. Tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem, é um resultado do trabalho de anos que a gente compartilha com a nossa diretoria, com a nossa equipe de trabalho, altamente comprometidos nesse objetivo, no propósito de trazer resultados para o estado de Sergipe. Tá bom, Fernando. Eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo aqui e dizer que eu gostaria que você voltasse mais vezes, sempre com essas boas notícias, né? Porque você volta mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite, França, extensiva a toda a diretoria. A gente está aí trabalhando sempre. E quem sabe nas próximas semanas, a gente tem mais novidades para trazer. Mais novidades. Muito obrigado mesmo, Fernando. Pois é, por hoje o Tom de Conversa fica por aqui, mas logo a gente volta sempre com boas informações. Muito obrigado e até a próxima.